Olá galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã para falarmos um pouco sobre filosofia. Tudo bem com vocês? Desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar, vos proteger e guardar, que o Espírito Santo possa habitar em vossos corações e vossas mentes para aprendermos com mais facilidade nesta manhã. Desejo a todos um bom dia de estudo, uma boa leitura, uma boa atenção nessa videoaula para que possa auxiliar neste capítulo. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre diálogo e liberdade, tá? Então, um tema muito importante para a filosofia e muito importante também para nós, não é, enquanto cidadãos no país, no Estado democrático, tá? Então, saber dialogar e ter direito a expressar, não é, o seu discurso, a sua fala, as suas opiniões é muito importante. Vocês sabiam que já houve tempo pelos quais os seres humanos, muitos locais do mundo, não tinham liberdade de expressão? E se eles pudessem, se quisessem, não é, expressar suas ideias, eles poderiam, não é, ser perseguidos e por isso, não é, muitas vezes é tolhido, proibido de expressar as suas ideias, tá? Então, nesse conteúdo de vocês, nós vamos trabalhar aí da página 7, tá? Vamos da página 7 até a página 10 e vamos tratar sobre dois filósofos nesse capítulo, tá? A importância do Sócrates, um filósofo clássico, aonde no período grego ele utilizou, não é, do diálogo, do discurso, da fala para manifestar suas ideias, para expressar o conhecimento e ajudar os jovens, não é, na praça pública. E vamos falar de um filósofo já do século XIX, tá? O Hegel, né? George Hegel, tá? Um filósofo que vai desenvolver um conceito muito importante para a gente tratar sobre esse tema denominado enquanto diálogo, que ele vai conceituar a dialética, né? Então, é importante vocês aprenderem esse conceito, tudo bem? Então, meus filhos, vamos aí na tela para vocês pegar. Quem está com o livro pode acompanhar, quem não está com o livro é só dar uma pausa no vídeo e ler o texto que está na tela de vocês do livro da página 7, tá? Então, diálogo e liberdade. Você se sente livre para pensar e expressar seus pensamentos? Em diferentes épocas e lugares, muitos indivíduos e grupos sociais responderiam negativamente a essa pergunta, por serem proibidos de divulgar certas ideias, correndo o risco de sofrer punição ao tentar fazê-lo. Nos últimos séculos, porém, inúmeras pessoas, movimentos e instituições têm lutado para garantir a cada pessoa o direito de pensar por si mesmo e de expressar livremente seus pensamentos. Ao defender as liberdades de pensamento e expressão, eles contribuem para que sejam preservadas algumas características fundamentais do pensar humano, como a diversidade e a criatividade. Por outro lado, mesmo em contextos em que essas lideranças são garantidas por leis, as pessoas podem enfrentar dificuldade para dialogar sobre o que pensa, por não se sentirem ouvidas e respeitadas umas pelas outras. Entretanto, o diálogo é um procedimento muito valorizado no âmbito da filosofia. Trata-se de uma forma de comunicação por meio da linguagem, que envolve atos como afirmar, perguntar, responder e assim colocar diferentes ideias em movimento. Além disso, um bom diálogo reúne pessoas em uma espécie de trabalho em que eles dependem esforços para obter pensamentos mais abrangentes, significativos e justificados por bons argumentos. Sendo assim, mais do que transmitir informações, dialogar possibilita às pessoas que se comuniquem e interajam uma com as outras, respeitando a diversidade de pensamento e opiniões.
Por tudo isso, no decorrer do tempo, vários filósofos dedicaram-se ao diálogo, além de refletir sobre a natureza e a importância dele para o aprendizado das pessoas e para a boa convivência entre elas. Muito bem, meus queridos. Então, nós temos aí um texto que trata, não é, sobre como povos já foram tolhidos, né, já foram proibidos de expressar as suas ideias, não é, de expressar os seus pensamentos, de falar, não é, o que sentia, o que desejava. Mas hoje nós temos, no decorrer do nosso livro, vamos chegar à legislação, né, nós temos declarações, temos leis que nos garante a liberdade de expressão, né, a liberdade de comunicação, tá? Só que nós temos um problema, não é, atual, ainda atual no século que estamos. Existem muitos países que têm uma Constituição e uma Constituição essa pautada num governo, não é, no Estado democrático. Então, o Estado que se denomina, se conceitua enquanto democrático, né, ele garante essa liberdade individual dos sujeitos, dos cidadãos. Então, as pessoas têm o direito, né, garantido de expressar as suas ideias, não é? Expressar os seus pensamentos. Contudo, nem todos os países do mundo são países democráticos, né? Então, há pessoas ainda que centralizam, não é, o poder em um indivíduo e, por cima de tudo, não é, impossibilita as pessoas de expressar seus pensamentos, expressar as suas opiniões. Do outro lado, mesmo, não é, chegando no nosso país, no Brasil, mesmo nós tendo, né, garantido o direito, né, de expressar não só o nosso pensamento, as nossas ideias, né, mas também como a nossa criação artística, mesmo assim as pessoas acabam, não sendo valorizadas, não sendo escutadas. Ninguém muitas vezes dá voz, dá ouvido a que as pessoas falam, que as pessoas escutam. Depois, mesmo que temos, a questão das leis que garantem esses direitos, nós temos a ignorância da população do outro lado, os que desrespeitam, Então, há o preconceito, há o racismo, há uma série de dimensões ruins que faz com que a gente bloqueie essa dimensão extraordinária, da gente trocar a ideia, de expressar o nosso pensamento e compreender e respeitar o pensamento, a ideia do diferente. Nós queremos que muitas vezes o nosso pensamento, a nossa ideia, o nosso argumento seja, centralizador e que seja, por cima de tudo, que suprime os outros argumentos, os outros pensamentos. E não deve ser assim. Em um diálogo, onde há liberdade, nós temos que saber falar, mas também temos que saber a hora de escutar, tá? E se nós estamos, errado, nós temos que recuar e dar o braço a torcer, tá? Na página de vocês aí, 8, nós temos aí o olhar de filósofo, e no olhar de filósofo nós temos aí a personagem Sócrates. Então, o filósofo Sócrates viveu na Grécia Antiga durante o século V a.C. Ele se tornou bastante conhecido em Atenas, sua cidade natal, pois frequentemente era visto em espaços públicos, caminhando, dialogando com as pessoas que encontravam, em especial com os jovens. Sócrates acreditava que o diálogo dava às pessoas a oportunidade de trazer suas ideias à luz. Ele ajudava a perceber o que sabia sobre determinados assuntos, a verificar os enganos cometidos, a fim de corrigi-los e a elaborar novas ideias em conjunto com os seus interlocutores. Então, para o Sócrates, a frasezinha que ele diz, dialogar nos permite dar à luz as ideias. Sócrates nunca registrou nada escrito. Então, olha para cá, criança. O Sócrates ele é uma personagem importante da filosofia clássica porque, primeiro, ele é um marco dessa filosofia, Então, até Sócrates, para trás, nós tivemos os pré-socráticos, os filósofos que eram voltados para a natureza, para o mundo, para o cosmos, E a partir de Sócrates, nós temos aí uma filosofia antropológica que é pautada para
o homem, para os valores éticos e morais. E Sócrates é importante porque, além dele ser um filósofo que vai despertar essas dimensões, não é, de alma, de ética, de sociedade, de moral, o Sócrates ele é um filósofo que desenvolve um método, uma didática própria de educar os jovens. Então ele cria a chamada maiêutica, que era uma didática, uma prática, né, de fazer com que os alunos tirassem a ideia que estava dentro deles para fora. Então Sócrates acreditava que o conhecimento era algo que vinha de dentro para fora e não de fora para dentro. Então ele partia do princípio de dialogar com os jovens. Então ele perguntava para o jovem o que era certo objeto e o jovem dizia aquilo que ele acreditava que fosse. E nesse diálogo, nessa discussão, né, muitas vezes tanto os jovens quanto os adultos acabavam caindo em si e se dando conta que de fato não conhecia aquilo que eles pensavam que sabiam, tá? Então, por isso o Sócrates ele se denomina, né, enquanto um parteiro de ideias. O diálogo para ele, não é, dava a luz às ideias. Continuando na página de vocês 8, Sócrates nunca registrou seus ensinamentos por escrito. No entanto, seu notável aluno Platão escreveu diversas obras nas quais citou seu mestre como personagem e reproduziu a forma como ele construía e comunicava seus pensamentos, ou seja, empregando o diálogo. Essas obras ficaram conhecidas como diálogo platônico e por meio delas o pensamento de Sócrates chegou à atualidade, tornando-se tema de inúmeros textos e estudos. Então, meus filhos, apesar do Sócrates ser o principal, né, dos filósofos clássicos, ele morreu sem ter deixado nada escrito, tá? E tudo que nós sabemos, tudo que nós temos sobre Sócrates foi de modo especial pelos seus discípulos, entre eles o maior deles, o Platão, tá? E Sêneca e até também a partir do Aristóteles. Mas ele valorizou muito a importância do diálogo, ok? Na nossa página 10, nós temos o diálogo pode ser aprimorado. Então, meus filhos, se a gente ainda não aprendeu a respeitar, se nós ainda não sabemos dialogar com quem pensa diferente de nós, não fica triste. A filosofia, não é, nos garante que o diálogo ele pode ser aprimorado. Então, nessa página 10 de vocês forem ler, tem aí, não é, o texto que mostra a evolução, como se dá esse pensamento. Mas a gente vai para o filósofo Hegel, tá? Um filósofo alemão que vai dar uma cara nova para o pensamento filosófico no tocante à importância ao diálogo, tá? Então ele vai criar o conceito de dialética. E eu quero que vocês compreendam que dialética ela é uma tríade, não é? Então, a dialética ela se dá numa relação, tá? A dialética significa relação, confronto, não é, com ideias diferentes. Então, a dialética é uma relação entre tese, antítese e síntese, tá? Então, é um tema, aí a gente cria um antitema, não é? E depois do confronto com o tema e com o antitema, a gente cria uma síntese, tá? Então, é tese, antítese e síntese. Antitese, não é? Então, é aquilo que vocês escrevem no tema de redação. Vem o tema da redação, vocês leem, discordam, né, ou concordam, e no final vocês dão um ponto de vista de vocês, as considerações. Então, no processo, no final de tudo, chega-se uma síntese. Então, a partir de uma síntese, pode criar uma nova tese, ok? Então, observando a realidade à sua volta, o filósofo George Hegel concluiu que tanto no mundo quanto no pensar, um determinado movimento se repetia. Para designá-lo, empregou o termo dialética. De acordo com esse filósofo, tal movimento começava com o confronto de situações ou ideias contrárias e levava à construção de uma síntese, ou seja, resultando em uma nova situação ou ideia com semelhanças e também com diferenças em relação às duas anteriores. Hegel afirmava ainda que tal movimento, a dialética, recomeçava sempre que surgia uma nova situação ou ideia que contrariasse a síntese estabelecida.
Esse novo confronto resultava em outra síntese e assim sucessivamente. Então, a frasezinha marcante de sua teoria é: confrontar ideias diferentes pode gerar novas ideias. Aí é a relação da importância da dialética. Então, a dialética, meus filhos, ela vai ajudar a nós, não é, atualizar a maneira de pensar e buscar a verdade, não é? Se a gente não sabe ceder, não sabe escutar, ou que tem as ideias fechadas, então a dialética vai ajudar a gente a ser flexível, né? Saber escutar, saber recuar, saber defender como temos convicção e certeza da verdade. Então ela vai revisar teorias, não é, e leis estabelecidas. A gente não vai só aceitar as coisas, a gente também vai, não é, questionar, perguntar. E, por último, contribuir para o bem comum, né? Então, se nós não sabemos escutar, se não sabemos dialogar, se não aceitamos a diferença, como é que a gente pode viver num mundo de paz? Então, é importante saber falar e saber escutar, porque o diálogo nada mais é de que essa via, não é? Quanto um fala, o outro escuta. E para escutar a fala e a escuta tem que haver um entendimento. Então, se eu não escuto, se eu não cedo, não compreendo, não respeito, como é que eu vou entender? Então, vem os conflitos, vem as confusões, as brigas. E a filosofia, ela quer nos harmonizar, não é? E saber respeitar ideias diferentes, ok? Então, meus filhos, faça aí o exercício, o material de vocês, na página 11, né, tem lá o material de apoio para vocês criarem uma história, não é, de uma relação dialética, tá? Um confronto de ideias, no final vocês chegam lá uma síntese. Respondem aí também a página 9, tá? E depois que fizerem isso, bate a foto e me envie, ok? Beijo, abraço a todos.